Tudo bom? Estou gravando esse vídeo a pedido de muitas pessoas que estão solicitando informações sobre um trabalho que eu realizo há 10 anos, que envolveu muita pesquisa, muita busca de informações para que eu conseguisse realizar um produto gratuito que vocês vão perceber que ele é muito simples, ele é óbvio, ele é abrangente e é gratuito. Eu disponibilizo esse DCC, demonstrativo contábil do cidadão, que você vai conhecer hoje. Muitos já conhecem e vou explicar por que muitos conhecem e onde conhecem aqui no Brasil, né? Até internacionalmente o DCC é conhecido. E vocês vão saber a importância dele, qual é o objetivo do DCC, e o objetivo, como eu já disse, de gravar esse vídeo é para que você saiba. E assim, da mesma forma que eu tenho ignorância em medicina, por exemplo, né? Eu sou um ignorante em medicina, minha área é contabilidade, existe uma ignorância do DCC pelo fato das pessoas não se darem conta do quanto é óbvio o que eu estou passando para vocês e a importância nesse sentido. Meu nome é Gildo Heckler, eu sou técnico contábil desde 11 de dezembro de 1982. A minha vida sempre esteve ligada à contabilidade, às empresas do setor privado. Me formei bacharel em Ciências Contábeis no ano de 2017, em 14 de janeiro de 2017. E desde 4 de julho de 2016, diariamente, de forma disciplinar, eu venho divulgando este meu trabalho gratuitamente para que você saiba que o Brasil tem jeito sim, que nós temos 5.570 cidades, destas 497 são gaúchas, e o raciocínio é se cada cidade, ano a ano, usar esse modelo de estrutura de demonstrativo contábil, que tem um formato simplificado e que gera compreensibilidade ao cidadão, mesmo que ele não tenha conhecimento em ciências contábeis, nós todos vamos melhorar, ano a ano. Vamos tentar fazer a coisa certa. Se perguntarem, tá, mas qual o objetivo final do DCC? O DCC salvará vidas de mortes evitáveis que acontecem diariamente na minha cidade e na tua cidade também. Esse produto, como eu disse, é gratuito. Ele é divulgado e já é conhecido nesses 10 anos em todos os 26 estados do Brasil, inclusive no Distrito Federal. A maioria das profissões que conhecem são ligadas ao direito, à classe dos professores, os contadores, lógico, né? Os advogados, muitos médicos. E o que falta para que você soubesse do DCC? O DCC ele não pede dinheiro para existir. Como eu disse, ele é gratuito. O DCC ele nem necessitaria de legislação, que nós vamos ver a legislação pertinente ao DCC que já existe, mas não é divulgado para você. Eu quero que você saiba que esse trabalho ele necessita de você, porque sendo um direito do cidadão e da cidadã, cabe a cada um de nós buscarmos esse direito. E nós vamos entender também nesse vídeo uma diferença que muitos não sabem identificar. A diferença entre educação para cidadania. Então, como nós vimos, né, muitas pessoas confundem educação com cidadania. E a pergunta que eu faço, qual é a diferença de educação para cidadania?
Vamos pegar um exemplo de um amigo meu daqui de São Leopoldo, que eu perguntei para ele, sabe a diferença da educação para a cidadania? E ele me deu um exemplo que eu apertei a mão dele, é exatamente isso, a diferenciação. Alguém aqui duvida que 2 médicos não sejam educados? Médico tem uma educação exemplar, né? Um doutor. Então você imagina o primeiro médico atravessando uma rua de uma maneira apressada, colocando em risco a própria vida e a vida de outra pessoa que estivesse vindo. E outras pessoas estão olhando para ele, vendo ele, fazendo isso errado, um ato errado, né? E ele tem educação. Porém, o outro médico, um irmão gêmeo dele, também médico, né? Um doutor, ao atravessar a mesma avenida, a mesma rua, ele vai numa faixa de segurança, com todo cuidado, mesmo estando na faixa, olhando para a esquerda, olhando para a direita, para ver se não vem nenhum ciclista, nenhum veículo, e atravessa com cuidado a avenida, até chegar no outro lado da calçada. Várias pessoas, inclusive crianças, perceberam isso. Isso é cidadania. A diferença de educação para cidadania, educação é conhecimento, cidadania é tu saber que tu faz parte integrante de uma cidade e que tu também deve gerar bons exemplos. Então, voltando um pouquinho à nossa parte, que é o DCC, que é voltado não à empresa privada. O DCC, ele é voltado para a prefeitura da tua cidade, para a Câmara de Vereadores da tua cidade, em algo que nós nem deveríamos de pedir. Se tu dá um dinheiro a alguém para administrar alguma coisa para você, lógico que esse alguém vai ter que prestar contas de quanto gastou desse teu recurso, desse teu dinheiro e o que ele realizou nesse período com o teu dinheiro. E isso nós não temos essa informação se você acessar agora o portal destinado à transparência pública da Câmara de Vereadores da tua cidade e da Prefeitura também. Eu posso fazer 5 perguntas rapidamente e você não terá essa resposta. Primeiro, quanto gastou em energia elétrica a Câmara de Vereadores da tua cidade? E quando eu falo Câmara, pode ser Prefeitura também. Quanto nós gastamos em folha de pagamento na Câmara de Vereadores e na Prefeitura? Qual é o salário do vereador? Qual o salário do prefeito? Onde está sendo gasto cada centavo e onde está sendo investido cada centavo na tua cidade? E uma das principais questões que não estão lá no portal e vão estar no DCC é efetivamente, em um ano de gestão, o que está melhorando na educação, na saúde, na segurança, nos cuidados com o meio ambiente, na infraestrutura para as empresas terem a segurança de poderem trabalhar e gerar os impostos, na administração, na assistência social. O que está melhorando? O que devemos melhorar no ano seguinte? E o que nós já conseguimos melhorar em índices, em gráficos? E detalhe, senhoras e senhores, vocês moram na cidade. Então um prefeito que fiz uma avenida nova, vocês moram na cidade, vocês podem constatar que de repente não é uma avenida nova, né? Ele simplesmente pintou a avenida, né? Os cordões da avenida. Então temos que estar sempre vigilantes, porque todo dinheiro mal gasto, e é sabido que no Brasil nossos dinheiros são mal gastos na administração pública, basta ver a quantidade de corrupções que aparecem na mídia municipal, estadual e nacional, e temos que combater isso. E como é que tu combate isso? Prestem atenção.
Eu acabei de falar que eu venho do setor privado, estou no setor privado. Eu trabalho numa indústria metalúrgica aqui de São Leopoldo. Sempre trabalhei no setor privado. Mas de que adianta nós pagarmos corretamente os impostos que nós pagamos, os suados impostos que nós pagamos, se tu vê seguidamente escândalos de corrupção, prefeitos e vereadores serem presos? Qual é a credibilidade que o cidadão, a cidadã, os empresários vão ter perante os políticos para que uma cidade melhore? Eu fiz um trabalho, e é esse que eu divulgo, desse modelo demonstrativo que qualquer portal da transparência pode ter hoje se quiser. Basta ter boa vontade. Basta ter o teu interesse, cidadão. Quando eu iniciei, me falaram para não fazer, porque seria um sonho, isso é uma utopia. Só que com o tempo as pessoas viram que se as empresas usam o DCC, que na verdade é o nosso... Atenção, prefeitos e vereadores. Sua gestão tem avançado, mas será que os eleitores percebem isso? Destacar ações em áreas como saúde, educação, segurança e meio ambiente é essencial. Publicar essas informações ano a ano da sua boa gestão. Use o portal da transparência com clareza, mostre resultados e fortaleça o apoio popular. A visibilidade do que você faz hoje é o que garante reconhecimento e aumenta suas chances de reeleição amanhã. Faça sua gestão ser vista e valorizada. Para maiores informações, entre em contato pelo WhatsApp 51 993 35 4808. O DRE é a demonstração do resultado do exercício. Se nós usamos isso no setor privado para gerar lucros, por que nós não usamos o DCC demonstrativo contábil do cidadão que salva vidas? Qual é o objetivo do setor público? Um apenas: bem-estar social de todos. Quando eu falo em bem-estar social, é bem-estar social, econômico e ao meio ambiente. Aqui no Sul nós tivemos metade do Rio Grande do Sul debaixo d'água. Eu tenho um amigo chamado Alceu Feijó, que sobrevoou, ele é aviador, várias cidades do Rio Grande do Sul, e ao lado dele, no avião, havia um amigo, me parece um amigo paulista ou mineiro. E esse amigo do Alceu Feijó falou a seguinte frase: o Rio Grande do Sul jamais irá se reerguer. E eu acredito, porque eu vi também isso, foi muito triste e devastador o que aconteceu nas cidades do Rio Grande do Sul em maio de 2024. Só que o Rio Grande do Sul conseguiu se reerguer, mas infelizmente existem ainda milhares de famílias necessitadas aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos que agir no sentido de usar esse demonstrativo contábil que eu vou explicar agora para vocês entenderem ainda mais o significado de cidadania, a importância disso. Saberem que quando um político dar esse bom exemplo, como o médico fez ao atravessar a rua usando a faixa de segurança, um vereador e um prefeito podem fazer o mesmo, mostrando que algo está mudando, ou seja, ele está fazendo o mínimo para nós. O mínimo é uma prestação de contas qualificada e compreensível, onde tu não precisa entender de contabilidade para conseguir monitorar em 5 minutos a gestão de um ano da tua cidade. Esse é o DCC. Então, o que é o DCC demonstrativo contábil do cidadão? Ele tem que ser simples, né? Se tu analisar ele em 5 minutos, um ano de gestão, ele tem que ser simples e óbvio. Então, para vocês imaginarem, um balanço orçamentário de uma pequena cidade tem cerca de 246 páginas. Nem nós, contadores, vamos olhar 246 páginas e nessas 246 páginas tu não consegue buscar a informação útil para ti, cidadão, nem para mim. Então, o que eu fiz? Eu sintetizei 246 páginas em 2 páginas, não importa a cidade. Esse é o quadro 1 do DCC, que só tem 2 quadros.
O quadro 1 mostra em 2 páginas onde cada centavo dos impostos que nós pagamos para a tua cidade foi gasto em um ano de gestão. O segundo quadro, ele é livre. Enquanto o primeiro quadro ele é padrão contábil, validado pela Universidade Fevale, extraído do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Essas informações tu encontra no site dccnt.br, que pode estar lá apenas para a sua curiosidade, ver o que é o DCC no menu, né? Tem vídeos no YouTube, um ícone do YouTube que você pode acessar, vídeos que explicam por menor o DCC para você. E esse segundo quadro, ao contrário do primeiro, ele é livre, ele mostra o que está melhorando na cidade. E sendo livre, o gestor ele tem até o direito de dizer o que ele fez de bom na cidade, mostrar o que ele fez. Vou pegar um caso do Rio Grande do Sul, ele pode botar nesse segundo quadro fotos de como é que estava na época da enchente e como é que ficou depois da enchente. Tudo que foi feito mediante a administração pública dele. O DCC no primeiro quadro, que é padrão, ele começa no campo 1, informando quanto nós gastamos em folha de pagamento, o valor empenhado, liquidado e pago. O pago é efetivamente o que saiu de dinheiro do cofre público da Câmara ou da Prefeitura, com os percentuais de peso do total empenhado, do total liquidado, do total pago. Muitos não sabem que as prefeituras pagam juros de financiamentos. Você sabe quanto paga de juro a tua prefeitura da tua cidade? A minha eu sei e é assustador. Todo o valor pago de juro é menos recurso que vão para investimentos. Investimento é tudo que é novo. Um computador novo é um investimento. Então, se o primeiro quadro, no quadro 1, mostra no primeiro campo a folha de pagamento e quanto foram contratados o valor gasto com concursados e com cargos de confiança e os percentuais deles, o segundo campo mostra quanto nós gastamos de juro. O terceiro campo do quadro 1 mostra em ordem alfabética, desde a primeira despesa até a última, vigilância, por exemplo, despesa com vigilância, né? Quanto foi gasto cada centavo no ano, empenhado, liquidado e pago. Todas as despesas operacionais para você monitorar, aluguéis, energia elétrica, tá? Tudo que tu imagina está lá. Despesas com viagem, inclusive. O próximo campo seria dos investimentos. Quanto é que investiu a tua cidade? Eu fiz ali, tu vai olhar no quadro do DCC, no site, 30 municípios durante 4 anos, tudo gratuito para você perder o medo, o vereador e o prefeito perderem o medo de ver o DCC, e notarem que é muito baixo o valor de investimento. Nós precisamos muito de saneamento básico, desassoreamento dos nossos rios aqui no Rio Grande do Sul, para evitar novas enchentes, vão acontecer. Por que não fizeram antes e estão fazendo somente agora? Por que não fizeram o DCC antes e estão fazendo somente agora? E após os investimentos, tem o último campo antes dos totalizadores, que é, se eu paguei juro lá, que está no segundo campo, por causa dos financiamentos, quanto eu amortizei dessa dívida, quanto eu paguei dessas prestações em um ano para esses bancos. Aparece ali, amortizações. E o totalizador. Então, em 2 páginas, tu tem todas essas informações e muito mais. Porque você consegue saber também o valor da dívida que ficou naquele ano. Se tu pegar, por exemplo, o total pago menos o que foi liquidado, que é a coluna do meio ali, a diferença é a dívida que ficou para a gestão do próximo prefeito. Então nós temos muita divergência e muitas inverdades quando falam sobre assuntos pertinentes às câmaras e prefeituras, que o DCC vem para ajudar os bons políticos, os políticos dedicados, aqueles que querem falar a verdade para ti. Quando uma cidade tiver informação,
útil e verdadeira, porque a contabilidade não mente, a contabilidade não tem partido, o cidadão começa a acreditar mais na classe política e ajudar mais a classe política. Esse é o fim do primeiro quadro do DCC, o quadro 1, contábil, sem que tu necessite saber de contabilidade para compreender um ano de gestão. Se tu tem o DCC de um ano, do primeiro ano de gestão, que nem agora nós temos vários prefeitos e vereadores eleitos, em 2026 tu vai ter o DCC de 2025. Em 2027 tu vai ter o DCC de 2026. O que isso vai nos ajudar? Muito, porque tu consegue acompanhar a gestão durante a gestão, sem aquele detalhe que muitos brasileiros têm, mas o próximo prefeito vai fazer diferente, vamos esperar o próximo prefeito. Esse prefeito pode começar a fazer diferente com a tua ajuda. Uma coisa boa para os prefeitos e vereadores, muitos, os dedicados, são injustiçados. Eles fazem coisas boas, mas não aparece, né? Não aparece. O brasileiro tem memória curta. O segundo quadro mostra o que eles fizeram, o que melhorou. Tu imagina nós termos o DCC nas 5.570 cidades do Brasil. Você que é secretário de educação lá da tua cidade de Timóteo, em Minas Gerais, pode ter uma excelente ideia que ninguém vai ficar sabendo. Mas se tiver o DCC nas 5.570 cidades, todos podem ficar sabendo. Porque tu pode divulgar isso dos índices do teu DCC. E outras cidades, que nem a minha de São Leopoldo, o secretário da educação pode copiar a tua política pública que tu fez em Timóteo e adaptar na cidade de São Leopoldo e funcionar. Tu viu quanto o Brasil começa a deixar de gastar dinheiro a partir do momento de saber que aquela política pública efetivamente fez melhorar a educação, e assim na saúde, e assim na segurança, e assim nos cuidados do meio ambiente. Hoje nós nem sabemos quantas toneladas de lixo nós geramos para os recolhedores de lixo recolherem na frente das nossas casas. Será que com o DCC e todos participando nós iríamos gerar tanto lixo assim? Será que tanto lixo ia parar nos nossos rios e levar para o mar? Será que existiriam tantos cachorros de rua e tanta sujeira nas nossas cidades se nós não tivéssemos um simples demonstrativo que fizesse o cidadão e a cidadã imitarem aquele médico que atravessou na rua corretamente? O DCC, ele infelizmente não está sendo apoiado por nenhuma entidade, pelo motivo que hoje e há muito tempo uma entidade médica cuida das entidades médicas, cuidam dos médicos. Uma entidade dos professores cuidam dos professores. Uma entidade dos contadores cuida dos contadores. Uma entidade dos prefeitos e vereadores cuidam dos prefeitos e vereadores. Quem é que está cuidando da nossa cidade? A Lei 12.527/2011, artigos 5º e 8º, exige que vereadores e prefeitos publiquem informações relevantes em formato compreensível nos portais de transparência municipal. Isso permite aos cidadãos monitorar despesas e investimentos, promovendo o combate à corrupção e melhorias contínuas na saúde, educação, segurança e meio ambiente. A Câmara de Vereadores da sua cidade pode seguir o exemplo de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, adaptando a lei municipal do DCC para beneficiar você. Transparência é a chave para uma gestão eficiente e democrática. Que 2025 seja um ano próspero e de esperança renovada. O Brasil tem jeito sim!